Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui, dando sequência ao estudo dos animais. Então nós já tivemos uma aula falando da reprodução assexuada, da reprodução sexuada, tivemos uma introdução à zoologia, onde nós falamos um pouquinho de vocabulários e falamos de todos os grupos que a gente iria estudar. E o primeiro grupo que a gente vai estudar vai ser o grupo dos poríferos, certo? Como o nome já diz, galera, porífero quer dizer, são animais possuidor de poros. Então aqui você está vendo, né? As esponjas. As esponjas são animais, certo? E talvez você vai pensar, nossa, professor, é um animal? Para mim que parecia um vaso, né? Sim, galera, por muito tempo, na verdade, acreditava que não eram animais. Mas, na verdade, as esponjas são animais, né? Elas formam, inclusive, gametas, podem se reproduzir de maneira assexuada, você viu lá pelo brotamento, mas elas também podem se reproduzir de maneira sexuada, produzindo espermatozoide, certo? Então, nós temos aqui uma reprodução sexuada também que pode acontecer nas esponjas. Talvez essa aula vai acabar um pouco, né, com aquela fantasia do Bob Esponja, calça quadrada, porque tem alguns erros em relação ao desenho. É muito legal aquele desenho do Bob Esponja, mas temos alguns erros em relação ao desenho. Então, vamos dar uma olhada o que uma esponja tem de especial, né? O que é importante a gente saber em relação a esse grupo dos poríferos. A gente chama de filo dos poríferos, certo? Qual é o representante importante aqui? As esponjas, ok? Então, os poríferos. Importante dizer, galera, que é um animal, certo? Um animal aí, você vai dizer, professor, ele é um animal pouco evoluído ou é muito evoluído? Essa questão de dizer se é um animal evoluído, pouco evoluído ou muito evoluído não faz muito sentido, tá, gente? Por quê? Quanto tempo que as esponjas habitam o nosso planeta? Mais ou menos 700 milhões de anos. Então, há 700 milhões de anos é que as esponjas vivem aqui no nosso planeta. Quanto tempo nós vivemos aqui nesse planeta? A espécie humana, o Homo sapiens, né? Falando de Homo sapiens, nós estamos somente há 300 mil anos. Ou seja, nós somos muito jovens em relação às esponjas. Então não dá para dizer, galera, que uma esponja ela é menos evoluída, por exemplo, do que a gente. Porque elas estão há muito tempo nesse planeta. Nós estamos há pouco tempo. Talvez o que a gente poderia dizer é que nós somos animais mais complexos do que uma esponja. Isso a gente pode dizer, nós somos animais mais complexos. As esponjas ainda não possuem tecidos verdadeiros. Então não formam tecidos verdadeiros. E as esponjas são animais filtradores, certo? Fazendo uma digestão intracelular. Então imagine uma esponja como se fosse um vaso, né? O que acontece? Ela tem poros, então ela vai ter poros e por esses poros a água entra. Uma esponja não tem nem boca, certo? Então quem dirá, né, sair falando por aí como é o caso do Bob Esponja. Então como que é uma esponja? Acompanhe esse vídeo aqui que você vai ter uma noção mais ou menos como que funciona uma esponja. Então conforme o vídeo vai passando, eu vou falando aqui para vocês. Olha só. Está saindo uma coloração ali meio verde, esverdeada, porque tem um cientista colocando um pigmento ali na base da esponja. Por que o cientista está colocando esse pigmento na base da esponja? Para comprovar que a água entra por poros na base da esponja, então a água entra por poros e essa água sai por essa abertura. Essa abertura, gente, não é uma boca. É uma estrutura chamada ósculo, certo? Então você vê uma abertura no qual a água está saindo, tem um fluxo de água. Então, nesse sentido, você já começa a olhar a esponja de um pouco diferente, certo? Então você vai observando aqui, né? A gente vai conseguir agora olhar dentro da esponja. Então venha comigo, vamos viajar por dentro dessa esponja aí para você ver que interessante. A gente começa a perceber que tem diversos tipos de células aqui, né? Então são células bem diferenciadas. Conforme a gente vai circulando por dentro da esponja, você vai observando como que é uma esponja por dentro, certo? Olha, formando ali as espículas. E essas esponjas, então, elas têm o quê? Um fluxo de água contínuo que vai acontecendo por dentro dela. Você vai perguntar, professor, ela tem um coração para estar bombeando essa água? Não, não tem coração, tá, gente? O que ela tem são células que batem o flagelo e conforme o movimento o flagelo dessas células, a água acaba circulando pelo corpo desses animais. Vou passar agora só para a gente conseguir seguir aqui com a nossa aula. Então veja, uma esponja, você viu que não é assim tão simples, né? Ela tem um fluxo de água. E como que ela consegue manter esse fluxo de água se não tem um coração?
vai ter células, e essas células são células que têm um flagelo, e essas células ficam mexendo, movimentando, fazendo com que a água entre por poros. Então aqui na base, ó, do corpo, como o nome já diz, né, são poríferos, são animais possuidores de poros, a água entra pelos poros e a água vai seguir, né, aqui para essa região, saindo por essa abertura que nós chamamos de ósculo, certo? Então, as partes de uma esponja, né? Nós temos aqui os poros pelos quais a água entra, tem uma região aqui chamada de átrio, posso chamar essa meiuca da esponja aqui de átrio ou esponjocele, certo? E essa abertura aqui não é uma boca, é chamada de ósculo. Existem 3 tipos de esponjas. O primeiro tipo de esponja a gente chama de ascon. E no caso da ascon é a mais simples, em que os coanócitos, que são células que têm flagelo, ficam voltados aqui para essa parte interna que nós chamamos de átrio, certo? Então esses coanócitos ficam movimentando os flagelos para que a água possa seguir nesse fluxo aqui, conforme você viu ali no vídeo. Temos um outro tipo de esponja chamada de sícon. A sícon, veja que ela já tem uma estrutura diferenciada em relação à ascon, né? A água ela vai entrar, só que antes dela seguir, ela dá uma voltinha, depois ela passa. Esses animais são filtradores, então eles filtram a água que passa por eles para eles poderem se alimentar. Então a sícon, você vai ver o que? Os coanócitos ficam dentro de canais radiais. Coanócitos em canais radiais, facilitando ali o quê? Que a filtração seja mais eficiente. Mas a esponja mais evoluída, mais complexa, é a leucon. A leucon ela vai apresentar coanócito em câmaras vibráteis. Então, cada estruturinha dessa redondinha aqui, ó, são câmaras vibráteis que têm coanócitos. Essa esponja que nós entramos dentro dela, ela tem o quê? Esse formato aqui, que é a leucon, é a mais comum, tá? Porque é a esponja mais o quê? Mais complexa das 3, certo? Então, coanócitos podem estar voltados para o átrio, eles podem estar em canais radiais ou podem formar aqui câmaras vibráteis. Show de bola? Então existem 3 tipos de esponjas. E o que forma o corpo de uma esponja? Diversos tipos de células. Então se eu pegar aqui uma esponja e der um zoom nela, o que você vai ver? Você vai ver diversos tipos de células. Olha, formatos bem variados, né? Ah, professor, parece uma estrelinha. Exatamente, essa célula aqui é chamada de amebócito, tem espícula. Essa aqui é a mais famosa, é o coanócito, que tem o flagelo que eu falei para vocês que fica movimentando. Então vamos lá. Então tem o pinacócito. O pinacócito, gente, ele tem uma função de revestimento. É uma célula? É uma célula com função de revestimento. Temos os porócitos. Porócito é uma célula que tem o quê? Que permite ali a entrada de água porque tem um poro. Nós temos também as espículas. As espículas auxiliam na sustentação. Muitas vezes essas espículas são espículas de sílica ou de carbonato de cálcio, então ela auxilia na sustentação do animal, como se fosse o esqueleto do animal, certo? Então, espículas calcárias ou silicosas. Temos também o amebócito. Essa célulazinha aqui é bem importante, gente. É uma célulazinha em formato de uma estrelinha. Esse amebócito tem funções variadas, como nutrição, excreção, forma outras estruturas celulares, como é o caso das espículas, né? Então, tem aqui, né, a função também de produzir outras estruturas celulares, como é o caso das espículas. Então, auxilia na nutrição, na excreção, na respiração do animal e também na defesa, certo? Então, o amebócito é uma célula indiferenciada que tem poder de diferenciação. E o coanócito, essa é a célula mais importante, tá, gente? O coanócito é como se fosse o coração de uma esponja. Esponja não tem coração, mas como que ela consegue manter aquele fluxo de água? Ela consegue manter porque ela tem essa célula aqui, que é a célula mais importante da esponja. Tem um flagelo e é essa célula que faz o quê? Faz a digestão. Professor, o que uma esponja come? Pode comer, por exemplo, protozoário. Protozoários são seres unicelulares que são, né, aí muitas vezes servem de alimento, então, para uma esponja. E veja que a esponja, ó, a partir do coanócito, ela acaba fagocitando, comendo esse protozoário, e aí faz a digestão do protozoário, forma ali o vacúolo digestivo, eliminando resíduos. Então, se alimenta e ainda faz um processo de defecação celular, e ainda elimina resíduos que não interessam. Quais as funções do coanócito? O coanócito, então, é a principal célula. Faz a digestão intracelular. Essa digestão nós chamamos de intracelular porque ela acontece dentro do coanócito. Então, por isso que é intracelular.
Ele também auxilia no fluxo da água, então a gente pode dizer que o coanócito é como se fosse o coração, aí da esponja, porque conforme eles ficam batendo o flagelo, você vai ter ali um fluxo de água. E como tem esse fluxo de água, isso auxilia na mobilidade dos espermatozoides. Como auxilia na mobilidade dos espermatozoides, a gente pode dizer que o coanócito auxilia também na reprodução, certo? Então é uma célula aí bem importante para vocês lembrarem. Falou de coanócito, você já sintoniza teu pensamento com as esponjas, legal? Falando de reprodução, as esponjas, elas podem se reproduzir de duas maneiras, principalmente, né? Uma reprodução assexuada por brotamento, em que ela forma um broto, e essa reprodução assexuada forma o quê? Um broto que é geneticamente igual à célula mãe, ao organismo mãe, né? Lembrando que os poríferos são formados então por várias células, então aqui não são unicelulares, né? Então, esse broto ele vai ser geneticamente igual as células de origem, né? As células mãe aí, a essa esponja mãe, vamos chamar assim, e temos a possibilidade de uma reprodução sexuada. As esponjas formam gametas, né? Formam espermatozoides, formam óvulos, e esses espermatozoides eles podem, né, se deslocar aí por conta desse fluxo de água que o coanócito permite. Então ele tem lá o deslocamento para poder fecundar o óvulo. Uma vez que fecunda o óvulo, vem o desenvolvimento embrionário e vai formar uma larva. O nome dessa larva é importante, é larva anfiblástula, está escrito aqui para vocês, né? Mas talvez não está muito visível, mas você pode anotar aí. É uma larva anfiblástula, certo? Essa larva anfiblástula, ela pode, né, germinar, dando origem então a uma nova esponja. Germinar no sentido, né, de se fixar no solo, ela vai se fixar no solo e pode dar ali origem a uma nova esponja, certo? Nesse caso, com a variabilidade genética, porque é um processo que envolve participação de gametas. Aqui, maiores detalhes para vocês, né, o brotamento. Então, você vê aqui o brotamento, formando ali o broto, um processo assexuado. E aqui, uma imagem um pouco maior para vocês, da reprodução o quê? Sexuada, certo? Então, essas esponjas formam gametas. Muitas esponjas podem ser hermafroditas, gente. Ou seja, ter os dois sexos, lembra do vocabulário? Hermafrodita. Então, algumas esponjas podem ter tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino no mesmo indivíduo, beleza? Mas pode também ter sexo separado. E aí forma gametas, e esses gametas fecundam, formando uma larva chamada anfiblástula. Legal? Agora, tem uma situação bem curiosa nas esponjas. Se você pegar uma esponja, vamos imaginar que você pega uma esponja e bata uma esponja no liquidificador. Cara, você vai, né, separar em milhares de pedacinhos. Na verdade, você vai matar a esponja. Mas algo parecido acontece, gente. Os cientistas fizeram o seguinte. Eles pegaram uma esponja e desagregaram a esponja, né? Eles acabaram desmontando a esponja conforme você está vendo aqui, certo? E aí, o que eles perceberam? Perceberam que essas esponjas, quando elas são desagregadas, isso pode acontecer, elas acabam se reorganizando e dando origem e formando novas esponjas. Você fala, caraca, que alucinante isso, professor. Sim, é um poder de regeneração que as esponjas têm. Como que é possível isso? Você viu que a esponja é formada por várias células, que cada célula tem uma função. É o coanócito, que é em função de fluxo de água, de digestão, o amebócito, que produz as espículas, que auxilia na nutrição, na defesa, na respiração, na excreção. Cada células tem uma função, mas são funções independentes. Então, quando você separa, elas podem se reorganizar, formando novas esponjas. Esse é um poder, então, de regeneração que nós encontramos aí nas esponjas. Vamos dar uma olhada em um exercício aqui, ó. Diz assim: dentre as características apresentadas abaixo, marca aquela que justifica a inclusão de um ser vivo no filo porífera. O que me faz incluir, né, um ser vivo nesse filo e não em outros filos animais? Galera, com relação ao que faz eu incluir algum animal nesse filo? Uma característica bem marcante, a questão da digestão intracelular, a questão deles não possuírem o que, gente? Tecidos, né? Então, a questão de não ter tecido é uma característica talvez a mais marcante desse grupo. Possui ciclo de vida assexuado e sexuado. Possui ciclo assexuado e sexuado, mas será que é por isso? Não. Outros seres têm ciclo assexuado e sexuado também. Então, não seria isso. Apresentam quinidócitos como mecanismo de defesa. Você viu falando de quinidócito? Não, quinidócito é uma célula lá dos quinidários, da nossa próxima aula aí. Então, falso também. Aqui é coanócito, não é quinidócito, cuidado com o pegadinho.
Filtram a água para a absorção dos nutrientes? Talvez você vai dizer, professor, eles são filtradores. Sim, eles são filtradores. Mas será que é por isso que eu vou incluir eles no filo porífera? Não. Se você pegar uma ostra, um mexilhão, um marisco, também é um animal filtrador. E não está aqui nesse grupo, certo? Está lá no grupo dos moluscos. Então, não é essa característica. Não possuem células organizadas em tecidos bem definidos? Exatamente. Poríferos não possuem tecidos verdadeiros, não formam tecidos. Legal? Então lembre-se disso e até a nossa próxima aula aí. Beleza, gente? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.